Vídeo de hoje fala da grande semifinal da Libertadores da América. O Fluminense é finalista. 15 anos depois, Fluminense volta a uma final de Libertadores e daquelas coincidências que são muito marcantes, né? Numa final de Libertadores no Maracanã de novo. Porque em 2008 a gente tinha uma outra configuração, né? Você tinha jogos nas casas dos dois finalistas. Então o primeiro jogo foi no Equador, o segundo jogo foi no Maracanã e agora jogo único, já com a definição prévia do Maracanã, e lá estará o Fluminense de novo. E com muitos méritos. O título desse vídeo, ele tem o cuidado de não colocar apenas na conta do Ener Valencia o resultado final dessa eliminatória. Porque o futebol ele é um jogo de duas equipes. Então você tem erros e acertos, pontos negativos e virtudes que determinam o resultado. Então é óbvio que a gente vai falar do domínio que o Inter teve e não aproveitou, das chances que o Inter teve de matar o confronto desde a semana passada do Maracanã e não o fez. Claro que nós falaremos disso, mas também das virtudes de um time que tem um trabalho consolidado, de um time que oscilou na temporada, que é o Fluminense, de um time que foi do máximo da empolgação com a goleada em cima do Flamengo na final do Campeonato Carioca para a frustração de ser eliminado por esse mesmo Flamengo na Copa do Brasil, mas que tem uma convicção. Você pode não gostar do estilo do Fernando Diniz, você pode não gostar dos riscos que eventualmente o Fernando Diniz corre, mas você não pode fugir de uma constatação. Ele tem um estilo de jogo, ele tem uma ideia, ele difunde essa ideia e ele vai com essa ideia até o fim. Classificando ou não, ganhando ou não, e isso esteve presente ontem de novo no Beira-Rio. Vamos falar então muito dessa semifinal, e eu gostei muito da semifinal. O nível do futebol apresentado nessa semifinal foi muito bom. Geralmente a gente vê confrontos assim, jogos muito amarrados. Por exemplo, o primeiro Boca e Palmeiras, hoje tem o segundo, não foi um jogo de muitas oportunidades, até porque o Palmeiras teve uma produção ofensiva muito baixa. Se você pegar o Boca e Racing, arrastado 180 minutos, o confronto arrastado até decidir os pênaltis. Esse não, esse foi um confronto de bom futebol. A análise do vídeo de hoje sobre Fluminense e Inter. Antes, óbvio que eu vou jogar na tela as cotações para Palmeiras e Boca. Meu palpite passa o Palmeiras vencendo o jogo no tempo normal, mas é um palpite difícil, tá? É bom você estudar os outros cenários que estão lá dentro do site do Aposta Ganha, ok? Entra lá, confere as probabilidades e aí você faz a sua fezinha com responsabilidade. Para isso tem que se cadastrar e é super rápido. Você preenche lá 3, 4 campinhos, jogo rápido, faz o seu cadastro, ajuda o canal e pode se divertir com juízo, tá bom? Link no primeiro comentário deste vídeo. Vamos lá, Fluminense. Você tem aí 1 ano e meio de trabalho do Fernando Diniz. A estrutura de time, ela existe. Ela tá aí. Esse trabalho, ele tá indo. Esse trabalho foi linear, assim, o tempo todo o Fluminense jogou no mais alto nível, confiável. Não. Houve picos de desempenho. Então a gente teve a final do Campeonato Carioca como um ponto alto desse ano de 2023. O Fluminense faz 4 gols no Flamengo ao natural no jogo da volta, tendo que reverter o cenário, entrando pressionado, né, na final. E aí você tem oscilações, você tem alguns pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, você tem uma campanha na Libertadores que não é fácil. Você vai lembrar o que foi a trajetória do Fluminense nessa Libertadores, suou ali na primeira fase, classificou na última rodada, era um grupo difícil, é verdade, mas tem um 5-1 no River Plate, emblemático dentro do Maracanã, uma goleada, né, histórica. Então você pega algumas atuações do Fluminense no ano e fala, caramba, esse time encantou. Mas é muito difícil você conseguir isso em todos os jogos, por todo o tempo. Tanto que o Fluminense sofre, tem o sofrimento ali para passar do Argentino Júnior, os gols que saem no finalzinho, mas ninguém chega numa final da Libertadores sem algum nível, alguma medida de sofrimento. Não vai ter como fazer uma campanha 100% tranquila. O Bayern 100% da Champions de 2020 ganhou todos os jogos. Isso aí é uma vez a cada, sei lá, X anos. Então, mesmo com essas oscilações, o que você observa no Fluminense? O Diniz, ele tem algumas ideias que você olha e fala, caramba, será que vai dar certo? Você pega, às vezes, uma escalação do Diniz antes de um jogo e fica, puxa, será que isso aqui não é arriscado demais? Mas você nunca fica com a sensação de que o Fluminense do Diniz vai a campo com alguma ideia que não foi trabalhada. Isso é um ponto, você pode discutir a ideia, tá? Essa ideia é boa, é ruim?
Ela é aplicável, ela não é aplicável, ela funcionou naquele jogo, não funcionou? Aí nós vamos debater, vamos fazer análise jogo a jogo. Trabalho se analisa assim, como eu digo, né? Análise de futebol dá trabalho. Você tem que sentar, assistir aos jogos, assistir 90 minutos de um jogo, comparar com os jogos anteriores, ouvir as coletivas, ouvir as explicações do treinador, sentir o termômetro da torcida, ouvir os influenciadores de clubes. Dá trabalho analisar futebol. Mas quando você para analisar o Fluminense, você tem essa sensação. Os jogadores, quando eles invertem os seus papéis, quando eles mudam de função no campo, quando o Marcelo ganha liberdade para armar o jogo ontem em algum momento do segundo tempo, saindo ali da lateral, você nunca fica com a sensação de que é uma improvisação desesperada. Não. O Diniz trabalha. Você percebe na execução daquilo que é feito em campo que os jogadores já sabem, quando o Diniz pedir aquela determinada alteração de estratégia, os jogadores já saberão o que fazer. É um trabalho autoral, é diferente, foge do padrão do que a gente vê por aí, e não é um trabalho de... Porque a invencionice... Eu acho que quando vocês colocam as pessoas, né? Vocês, eu, qualquer um já cometeu esse erro e a gente se policia para não cometer. Coloca esse rótulo, esse apelido de é o professor Pardal, é o professor da invenção. Eu acho que a invenção é, por exemplo, um negócio que o cara não treina, que os jogadores não estão acostumados a fazer, que ele nunca testou. Hoje é mais difícil a gente também chegar a essa conclusão porque a gente não acompanha os treinos. Mas, de qualquer forma, ainda vazam as notícias, ainda você consegue com os setoristas ter alguma apuração do que foi testado ali. Isso é invencionice. Não testou, não treinou, chegou de última hora, né? Ou você continuar apostando em algo que você já fez lá atrás e que não deu certo, aí você pode falar. Agora, no caso do Fernando Diniz, você tem outras críticas a fazer sobre o estilo, sobre o trabalho, mas essa ninguém pode fazer. O Fluminense não entra em campo com invencionices. Tudo ali é treinado, tudo ali é pensado e é explicado aos jogadores, e isso vários jogadores já disseram sobre o Fernando Diniz. Um dos grandes méritos é o cara que senta, explica, tem essa preocupação com o jogador, de fazer o jogador entender o que ele está pensando e de olhar para o lado humano também. Ontem o Diniz é muito feliz ao falar do John Kennedy na coletiva. Existem vários talentos como o John Kennedy que são desperdiçados no futebol brasileiro por falta, eu entendi claramente o que o Diniz quis dizer ali, por falta de um cuidado maior com o ser humano. O jogador de futebol ele tem que dar resultado, ele é um profissional, às vezes ele é tratado como máquina, eu acho isso errado, né? Mas além de tudo, ele tem um lado humano que precisa ser trabalhado, ele tem as suas aspirações, ele tem as suas carências, ele tem todo um passado que o transformou naquilo que ele é, né? Então ele precisa ser bem gerido, precisa ter essa cabeça bem cuidada, e é uma das atribuições do treinador também. O treinador não é um psicólogo. Para isso existem profissionais que cuidam dessa área, mas o treinador precisa ter esse olhar além do campo, e vários atletas que trabalharam com o Diniz já ressaltaram essa qualidade como uma das principais características do Diniz na condução de um trabalho. Se você for olhar, e aí por que eu estou dizendo tanto, estou batendo tanto nessa tecla? Poxa, o Fluminense ele tem uma característica de jogo, o Fluminense ele faz as suas alterações, os jogadores sabem o que estão fazendo. Além de tudo isso, isso ficou evidente ontem, os 2 gols do Fluminense saem de bolas trabalhadas a partir do campo de defesa. Você poderia muito bem, a partir dos 35 do segundo tempo, precisando de um gol para levar para os pênaltis ou 2 para ficar com a vaga no tempo normal, se desesperar, se desarrumar, apostar no chutão, ligação direta. O Fluminense faz 2 gols construindo as jogadas a partir do seu campo, trabalhando a posse de bola. E com as mudanças que o Diniz fez no segundo tempo, que foram altamente produtivas e corajosas. Ele tira um Felipe Melo para botar um Martinelli. Ele tinha que se jogar para cima. Ele já tinha sido corajoso no primeiro jogo dentro do Maracanã, com um jogador a menos, e buscando o empate da maneira que conseguiu, e sendo agressivo da maneira que foi, claro, com o Inter também fazendo alterações no Maracanã, que diminuíram o seu poder de fogo depois do 2-1, mas daqui a pouco a gente entra para falar um pouquinho mais do desempenho do Internacional. Então ele vai lá, tira o Felipe Melo, bota o Martinelli. Aí ele recua o André pra zaga. Depois, ele bota o John Kennedy no lugar do Alexander. Depois ele faz a troca do Ganso pelo Lima. Põe mais um atacante. E o time vai agredindo. Depois a Ione pelo Guga. Então você vai vendo o Fluminense com o Kennedy, principalmente a partir do momento que entrou, empurrando o Internacional para trás. O Fluminense dá passos à frente dentro do campo em termos de domínio territorial, coloca muitos homens em cima da linha de defesa do Internacional, e o Inter não conseguiu encontrar respostas para o volume que o Fluminense passava a criar com as alterações feitas pelo Fernando Diniz. Então foram alterações, não é
você simplesmente colocar um monte de atacante, né, empurrar, povoar e fazer os caras baterem cabeça lá na frente. Não. É você mudar o funcionamento, é você dar a liberdade para o Marcelo virar um meia, virar um cara de criação. É estruturado. A pressão que o Fluminense fez ontem a partir das suas alterações é algo estruturado. Claro que existe um componente emocional, existe um fator sorte também. Em 6 minutos, uma virada que era pouco provável, porque o Inter não vinha mal no jogo. O Inter teve várias oportunidades para matar o jogo no segundo tempo, mas, gente, futebol é isso. O Fluminense, dentro da proposta dele, tinha a posse. As chances não estavam vindo. Quando elas apareceram, um abraço. Uma bola do Cano para o Kennedy, gol. Uma bola do Kennedy para o Cano, gol. Com o André participando, com o Martinelli participando, com jogadas trabalhadas até os gols saírem. E aí é mérito do Fluminense. Se o adversário não matou, não foi competente e a bola chegou no seu pé e você teve a competência para empurrar para dentro, um abraço. É isso, o futebol é isso. E o Fluminense foi esse time letal. E o Fluminense tem o Cano, que é um jogador de uma taxa de eficiência, de conclusão, muito acima dos padrões. O Cano faz gol de qualquer jeito e tem uma conversão alta das finalizações que manda para a rede, que caem no pé dele, que ele tem a chance de efetivar. É, dentro de campo, o grande nome dessa campanha do Fluminense na Libertadores. Tem tudo para ser, inclusive, eleito o craque dessa Libertadores. A bola chega no Cano, o Cano não deixa de concluir. O Cano não desperdiça. E tem um vasto repertório, né? Você vê gol do Cano de várias formas, equilibrado, desequilibrado, pé esquerdo, pé direito, de cabeça, de dentro da área, de fora da área, de bola rebatida, de resto de goleiro, de zagueiro. Ele tá lá, ele faz a função dele com muita competência. Então, se o Fluminense foi muito superior ao Inter em todo o confronto, não foi. Em grande parte do confronto, o Inter foi melhor. Mas o Fluminense foi eficiente. O Fluminense foi resiliente, porque, olha, não é fácil. Você teve que superar uma expulsão do Samuel Xavier no primeiro jogo, no Maracanã, ainda do primeiro tempo, que quase põe tudo a perder, tanto que o Fluminense toma virada a partir dessa expulsão. Você tem que superar a falha do Fábio, que foi feia ontem. Depois o Fábio faz uma defesa salvadora do final na cabeçada do Luiz Adriano, quase milagrosa, mas a falha dele no gol do Mercado é uma falha grave. O Fluminense teve que superar a pressão, bolas que caíram no pé do Ener Valencia que poderiam ter resolvido o confronto. O Fluminense teve que superar um primeiro tempo do Inter em cima, o tempo todo em cima, e resistiu. E Libertadores e mata-mata é muito isso. Quando você não tem o controle do jogo, no determinado momento do confronto, o confronto ele é dividido em várias partes. Quando você vive o teu pior momento, o importante é como você vai sair desse pior momento, porque ele vai durar um tempo. Você vai conseguir resistir? O Fluminense resistiu. Quando sair desse mau momento e a oportunidade aparecer, você vai conseguir matar? O Fluminense matou. Então a eficiência, somada à coragem, à ousadia do Fernando Diniz nessas alterações e com o DNA presente nessa virada, isso explica o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Você consegue ver os gols do Fluminense? Você pega aqui o gol do 1-1, corta-luz do Marcelo, lançamento para o Kennedy, corta-luz do Marcelo para o Cano, lançamento para o Kennedy. Você pega o segundo gol, o André vem com a bola. Ele vem com a bola, escapa, né, no início da jogada, e aí o Kennedy deixa a bola passar para o Cano fazer o 2-1. Não é que seja um crime você tentar o chuveirinho no final, você tentar a ligação direta, o desespero, você marcar na bola parada, um gol de escanteio. Poderia ter acontecido e o Fluminense estaria comemorando a classificação do mesmo jeito. Mas isso precisa ficar bem visível pra gente, né? É muito perceptível que o Fluminense, para chegar aonde chega, ele chega do jeito que o Diniz quer que chegue. Ele chega daquele jeito, com aquele DNA. Vai dar certo, vai dar errado, mas ele tem aquele DNA. E ele apareceu justamente nos 2 gols que o Fluminense fez ontem dentro do Beira-Rio. Histórica classificação, incrível, 6 minutos mágicos, 6 minutos que serão eternizados na história desse clube. E ver o Fernando Diniz chegar a uma final de Libertadores da América, depois de tantas críticas, eu acho legal. E como eu disse ontem,
A gente começa a se identificar muitas vezes quando entra nesse meio do futebol com as pessoas e com as histórias que elas escrevem, independentemente das camisas que a gente gosta de vestir, né, do time que a gente senta na arquibancada para assistir ou não. Quando a gente trabalha com futebol, nossa paixão pelo clube do coração, ela continua. Pode diminuir um pouquinho, ficar mais racional, mas ela continua. Só que a gente também admira as pessoas e começa a torcer por elas. E eu acho que o Diniz, ele é um treinador que sofre um rate exageradaço, assim, um negócio fora da proporção, mas também tem uma galera que idolatra o Diniz por tudo. Eu tento sempre me equilibrar no meio dos dois polos de fanatismo. Acho que o Diniz é um treinador que faz bem ao futebol brasileiro. Me sinto muito à vontade para criticá-lo, quando, por exemplo, agora na seleção brasileira, onde ele é vidraça cada vez mais, né? É uma exposição ainda maior, é um volume de críticas ainda maior quando ele comete um erro. Quando ele comete erros na seleção, como cometeu, a meu ver, na convocação para a próxima data FIFA, também enxergo muitas virtudes do Diniz e o trabalho do Fluminense é um trabalho muito bom. Campeão brasileiro, campeão carioca da maneira que foi, finalista da Libertadores, desenvolvendo jogadores, né, tirando muito dos seus jogadores, fazendo um Kennedy explodir, tendo o Cano como essa realidade finalizando, um zagueiro como o Nino que cresceu muito nas mãos do Diniz ao longo da temporada, um cara como o André, nível seleção brasileira e nível Europa, muito provavelmente o Fluminense sabe que não vai ter o André por muito tempo, porque é um jogador que obviamente tem a sua qualidade e que com o Diniz aflorou ainda mais. Então os méritos do trabalho do Diniz, eles são muito grandes, estão aí para todo mundo ver e a gente tem que aplaudir. Ah, vai ser campeão da Libertadores? Sei lá. É um jogo só, tudo bem, é no Maracanã, mas é torcida dividida. Eu sei lá. Acho que o Fluminense tem muitas condições, muitas chances de ser campeão da Libertadores. Mas tudo que foi feito até aqui já é digno de aplausos. E o Fernando Diniz, ele vai se consolidando, assim, ano após ano, degrauzinho após degrauzinho, como uma realidade, como um treinador mesmo, que a gente precisa olhar com admiração mesmo do futebol brasileiro, com respeito ao que ele faz aqui. Quero falar rapidinho do Inter. A primeira coisa que fica, depois da dor de uma eliminação como essa para o torcedor colorado, é a preocupação com a reta final do Campeonato Brasileiro. Porque é muito duro, é muito traumático você sair da Libertadores da maneira que você saiu. Dentro da sua casa, com a vaga na mão até 36 do segundo tempo, já podendo ter matado essa vaga do primeiro jogo e não feito, podendo ter matado ontem nas bolas que caíram para o Ener Valencia, pelo menos 2 gols perdidos inacreditáveis pelo Ener Valencia. Aí você tem um Grenal na próxima rodada, com esse gosto de guarda-chuva na boca, e você tem uma distância para a zona de rebaixamento nesse momento de 3 pontos. Eu acho que o Inter tem time para sair dali. O impacto dessa eliminação é que vai determinar quando o Inter vai sair ou como o Inter vai sair dali, da posição atual que ocupa, que é a 14ª dentro do Campeonato Brasileiro. A ressaca dessa eliminação, ela não pode durar muito. Porque, obviamente, o Inter tem essa pontuação baixa porque ele foi focando na Libertadores e era normal isso acontecer. Isso aconteceu com o São Paulo nas Copas, isso aconteceu com o Corinthians também, focado na Sul-Americana, é normal. A partir do momento que ele só tem o brasileiro, a tendência, pelo time que tem, é que essa pontuação suba. O problema é como ele vai lidar, né? Como é que vai estar a cabeça para o Grenal e para os próximos jogos. O que aconteceu ontem com o Ener Valencia, sim, acho que as alterações do Kudê no primeiro jogo do Maracanã não foram felizes. O Inter teve a chance de sair do Maracanã com a eliminatória resolvida. Mas ontem eu acho que está mais na conta do Ener Valencia do que do Kudê. Acho que o Inter faz um excelente primeiro tempo de abafa, de pressão, de encurralar o Fluminense, de domínio. Mas não é eficiente para matar, e no segundo tempo, quando ele também tem as oportunidades as mais claras com o Ener Valencia para resolver o confronto, ele não resolve. É uma eliminação terrível, traumática, 6 minutos que não vão sair da cabeça do torcedor colorado e daquela lembrança de a gente teve o confronto na mão. Talvez se a gente fosse mais ousado no Maracanã para matar no 11 contra 10 e não se retraísse tanto depois do 2-1, tentando levar a vantagem para o Beira-Rio. Não contando também, claro, com a ousadia do Diniz na reta final do jogo. E talvez fosse mais eficiente no segundo jogo do Beira-Rio, nada disso tinha acontecido. O Inter sai com aquela sensação, caramba, fizemos um grande confronto. Não adiantou de nada. Dominamos o Fluminense em grande parte do confronto. Não serviu de nada.
Muito duro. E é curioso, né? E é essas coisas do futebol, essas crueldades do futebol, você traz um cara do nível do Ener Valencia, que é fundamental para te colocar ali, fundamental para passar pelo River Plate, para ajudar você a chegar na semifinal, e ele se torna o grande vilão da semifinal. Acontece do centroavante viver um dia ruim, da bola cair no pé do cara e o cara não conseguir converter, o cara não conseguir transformar isso em gol, o cara render abaixo do que ele geralmente rende. O problema é que numa semifinal de Libertadores é o pior momento para isso acontecer. Na hora, eu vi muito o Colorado ontem, tem que mandar o Ener Valencia embora, tem que dispensar imediatamente, tem que rescindir o contrato, não quero mais esse FDP aqui. É a raiva do momento. Vai passar. O Ener Valencia é um excelente centroavante, de alto nível, que ainda pode ajudar muito o Internacional. Mas ele vai precisar trabalhar muito em campo para tirar a marca do que ficou ontem, porque está muito na conta dele. Não foi o único culpado, claro. É um confronto de 180 minutos, já falamos aqui dos erros do Kudê e de outras falhas, mas ele acaba sendo o rosto da eliminação colorada. Estava nos pés dele, estava na cabeça dele, não foi uma chance. Foram duas, a gente pode considerar três também, naquela outra arrancada, né, quando ele chega na frente do Fábio e acaba se enrolando. Ele vai ser o rosto dessa eliminação. Vamos ver como ele consegue dar a volta por cima aí no Internacional. Parabéns aos tricolores aí pela vaga na decisão do dia 4 de novembro no Rio contra Palmeiras ou Boca. Fiquemos atentos aí à semifinal de hoje no Allianz Parque. Podemos ter de novo uma final brasileira, como no ano passado, entre Flamengo e Atlético Paranaense, como em 2021, Flamengo e Palmeiras, como em 2020, Santos e Palmeiras. Brasileirada tá dominando, mas é o Boca hoje, né? Boca é Boca. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.